A língua portuguesa, como qualquer outra, né, ela tem seus próprios códigos quase que secretos. Um conjunto de regras que definem como a gente coloca as palavras no papel. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos juntos desvendar esses códigos. E para começar essa nossa investigação, nada melhor do que estas palavras super fortes de uma das peças mais famosas do Brasil, o Alto da Compadecida. Acredite, a forma como cada uma dessas palavras está escrita não é por acaso não. Isso nos leva direto para o mistério central. Quais são as regras que estão por trás disso tudo? As convenções que fazem com que bispo seja com S e não com Z, por exemplo. Ou porque algumas palavras têm acento e outras, que parecem tão parecidas, não têm. Então, para começar a nossa investigação, a gente precisa entender melhor a nossa principal pista, essa obra-prima da nossa literatura. O trabalho do Ariano Suassuna é simplesmente genial. Ele vai lá nas tradições populares do Nordeste para criar um universo linguístico que é, ao mesmo tempo, super rico, autêntico e, pra gente aqui, cheio de pistas sobre o nosso idioma. É justamente por essa mistura do erudito com o popular que esse texto vira o campo de estudo perfeito, sabe? As chaves para a gente entender a ortografia do português, elas estão todas escondidas bem aqui. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Vamos tirar do texto as palavras que vão nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. Olhando assim rápido, essas palavras parecem bem comuns, do dia a dia, mas cada uma delas, na verdade, esconde uma regra, uma pecinha do nosso mistério ortográfico. E aqui a gente chega no coração do mistério, né? Por que será que você leva acento, mas a palavra mas, que tem um som vocálico até que parecido, não leva? São essas aparentes bagunças que a gente vai começar a organizar agora. E olha que interessante isso aqui. A força com que a gente pronuncia uma sílaba, um simples acento ou até uma única letra, tudo isso pode mudar completamente o papel e o significado de uma palavra. Certo. Então agora vamos descobrir as verdadeiras regras do jogo que comandam essas diferenças. Entender a ortografia e a acentuação é o segredo para a gente resolver o nosso mistério de vez. No fundo, a ortografia não é uma lei da natureza, sabe? É mais como um acordo, uma convenção que a gente criou para garantir que a comunicação escrita seja clara e que todo mundo se entenda. Vamos para a primeira regra. Ela já nos ajuda a entender palavras como generosidade. O finalzinho osa, que forma o adjetivo generosa, pede o uso do S. É um padrão que mostra que estamos falando de uma qualidade. Do mesmo jeito, existe um padrão claro para o uso do Z. Ele costuma aparecer quando a gente transforma um adjetivo numa ideia, num substantivo abstrato. Isso ajuda a gente a entender o uso do Z em batizava, por exemplo, que vem de batismo. E o você, hein? A resposta está na regra das oxítonas. Como a última sílaba é a mais forte e a palavra termina com E, ela precisa de um acento. É isso que a diferencia de outras palavras parecidas que não são acentuadas. Então, o ponto principal aqui é que a acentuação não é uma coisa aleatória. Ela segue uma lógica, um padrão bem previsível que, depois que a gente aprende, se aplica a milhares de outras palavras. E essa aqui é a regra mais simples de todas e é ela que resolve o caso de propósito da nossa lista. Se a sílaba tônica, a mais forte, for a antepenúltima, não tem conversa. Ela sempre, sem nenhuma exceção, vai levar acento. É a regra de ouro das proparoxítonas. Bom, agora que a gente já decifrou o código, vamos ver por que dominar essas regras tem consequências bem reais que vão muito além das páginas de um livro. Pois é, embora essa confusão com a ortografia possa até ser engraçada às vezes, como a gente vê aqui, na vida real a história pode ser bem mais séria. No contexto profissional, por exemplo, a fonte que a gente consultou destaca que errinhos simples de ortografia no currículo podem ser motivo para desclassificação imediata. E o ponto central é esse: dominar essas convenções não é só um exercício da escola, é uma ferramenta profissional poderosa que comunica cuidado, atenção aos detalhes e competência. E para fechar, vamos dar um passo para trás e pensar um pouco sobre a natureza dessas regras que a gente acabou de explorar. O que vimos foi que a ortografia é um sistema, um grande acordo social que muda com o tempo. Foi criada por pessoas para que outras pessoas pudessem se entender melhor, não importa a distância ou o tempo. E isso deixa a gente com uma última reflexão sobre como a língua é um organismo vivo, que respira, um sistema que está sempre se adaptando, sempre em movimento. Até onde vai o erro e onde começa a evolução? Fica aí a pergunta.